Como descobrir o seu biótipo? Se você já ouviu falar nos tipos de biótipo, mas nunca se atentou a isso e você quer aprender qual é o seu tipo de biótipo e como valorizar cada um deles, fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te contar todos os segredos. Oi, gente, eu sou a Julie e seja muito bem-vindo a este vídeo. Existem 5 tipos de corpos com necessidades e características diferentes uns dos outros. E conhecer o seu tipo de biótipo, conhecer qual é a estrutura do seu corpo, pode te ajudar a melhorar a sua imagem, a equilibrar a sua silhueta e fazer com que você se sinta bem com você mesma. Então, conhecer o nosso biótipo, saber qual é a nossa estrutura física é muito importante e muito interessante e é aí um aliado na hora de escolher as nossas roupas. Os 5 tipos físicos que nós consideramos são eles: triângulo, triângulo invertido, retângulo, clepsidra e o oval. Cada um deles possui características bem diferentes uma das outras e cada um deles vai ter necessidades diferentes, e é isso que nós vamos aprender hoje. Para que você possa descobrir aí na sua casa qual é o seu tipo físico, qual é o seu biótipo, você precisa considerar 3 coisas: as suas medidas, o seu volume e o peso visual. Mas vamos entender um pouquinho o que significa cada um desses 3 parâmetros para que você comece aí a entrar nesse universo da forma física e do seu biótipo. Então, o primeiro deles são as medidas, e com medidas nós entendemos os seus centímetros, as medidas dos seus ombros, da sua cintura e do seu quadril. Então, você vai precisar aí para tirar suas medidas uma fita métrica de costureira ou até mesmo uma régua. Algumas pessoas tiram as medidas na circunferência, então toda a circunferência do ombro, toda a circunferência da cintura e toda a circunferência do quadril. Outras pessoas preferem tirar essas medidas somente considerando a parte da frente do corpo, ou seja, considera de um ponto ao outro ponto dos ombros, a mesma coisa na cintura e também no quadril. Então, para que você faça esse cálculo, você tire suas medidas, você anota essas medidas num papel e aí depois você faz um cálculo de subtração para ver qual é a parte do seu corpo que tem mais volume, né? Quando você tem ali as medidas anotadas no papel, você já consegue identificar qual é a maior medida, se é ombro, cintura ou então os quadris. Quando nós falamos de volume, nós consideramos sim as medidas, até porque das medidas você não consegue fugir, são os centímetros exatos do seu corpo. Mas se você por algum motivo não se mede, não tira as medidas do seu corpo ou não tem aí uma fita de costureira, uma fita métrica para tirar suas medidas, vamos considerar o volume. Então você pode fazer isso a partir de uma foto ou de frente para o espelho. De frente para o espelho, com uma roupa que deixa à mostra o seu corpo, você vai analisar qual é a parte do seu corpo que chama mais atenção, qual é a parte do seu corpo que tem mais volume. Você tem mais volume na região do busto e dos ombros? Você tem mais volume na região dos quadris? Ou o seu volume ele se concentra mais aqui na região do abdômen? Então, se você tem mais volume na parte do busto e ombros, provavelmente o seu tipo físico é o triângulo invertido. Se o seu volume ele é maior na parte dos quadris, o seu tipo físico provavelmente vai ser o triângulo invertido, porque o seu quadril é maior em relação aos seus ombros. Se o seu volume ele está mais aqui na região do abdômen, significa que o seu formato físico é o formato físico oval. Se você tem ali as suas medidas todas parecidas, então seus ombros, a sua cintura e o seu quadril têm medidas próximas, significa que o seu tipo físico é o retângulo. E se você tem ombros e quadris bem
bem proporcionais, com medidas bem próximas, e uma cinturinha de pilão com uma medida menor de 30, entre 25 e 30 centímetros em relação a ombros e quadril, significa que você tem o formato do corpo ampulheta. Quando nós falamos de peso visual, nós estamos falando de volume. Se o seu busto ele é maior em relação às suas outras medidas, o nosso olho ele vai cair primeiro no seu peso visual, que vai estar concentrado ali no busto. A mesma coisa se o teu peso visual ele tá ali na região do quadril, então o olho cai primeiro no quadril, porque é a parte maior do seu corpo, e nós chamamos isso de peso visual ali no quadril. Então esses são os 3 parâmetros que nós consideramos quando nós vamos estudar a figura para identificar o tipo, o biótipo ou o tipo físico. Então, medidas, volume e o peso visual. Vamos passar para a parte prática do vídeo, que é onde vocês vão aprender junto comigo como que você faz para tirar as suas medidas. Então, pega lá sua fita métrica e o seu papel e sua caneta e tira as medidas junto comigo, que aí no final você vai conseguir identificar qual é o seu tipo de biótipo. Então, como vocês podem ver, eu tô tirando as medidas de toda a circunferência dos ombros, e é importante que essa medida ela seja, que a fita métrica seja apoiada bem onde vocês estão vendo aí no exemplo do lado, não é nem muito embaixo e nem muito em cima, é bem assim em cima do ossinho mesmo. Então você tira a medida de toda a circunferência do seu ombro. A mesma coisa nós vamos fazer com a cintura. Então, se você não sabe onde fica a sua cintura, coloque a sua mão bem na cintura, onde cai aqui a cova da mão, é ali que está posicionada a sua cintura. Cintura não necessariamente é onde está o umbigo. A minha cintura, por exemplo, ela é um pouquinho acima do umbigo. Então tire as suas medidas também da sua cintura, e aí depois você passa para as medidas do quadril. O quadril ele fica logo acima do culote, então se você tem culote, não é o culote que você precisa tirar a medida. Se você não sabe onde que se encontra ali o seu quadril, da linha da cintura você desce 20 centímetros com a fita métrica, e aí na posição dos 20 centímetros você pode tirar a medida, porque esse é o seu quadril, é a parte mais larga do nosso corpo. E aí você anota suas medidas. Anotou? Conseguiu identificar qual é as suas maiores medidas? Onde está localizada a sua maior medida? Então vamos lá. Se você tem os ombros menores em relação ao seu quadril, isso significa que a forma geométrica que nós obtemos a partir disso é um triângulo. Então, ombros menores em relação à linha do quadril. Se ao contrário do triângulo, os seus ombros eles são maiores em relação ao seu quadril, né? Você tem ali um quadril estreitinho e um ombro bem pronunciado, significa que a figura geométrica que se forma é um triângulo invertido, onde a base tá ao contrário, né? Fica uma base maior e uma ponta em direção aos pés. Se as suas medidas são todas parecidas, então você tem medidas de ombro, cintura e quadril bem próximas ali, significa que nós vamos ter uma figura geométrica retangular. Então o seu biótipo ele é o retângulo. Se as suas medidas de ombros e quadril são bem próximas e você tem uma medida de cintura bem menor em relação às medidas de quadril e ombro, significa que o seu corpo é ampulheta. E se a sua maior medida é ali a medida do abdômen, né? Se a medida da sua cintura é bem maior em relação ao seu quadril e ombros, significa que você tem um formato de corpo oval. O formato de corpo oval, ele causa muitas dúvidas, porque toda pessoa que está acima do peso ou que tem medidas maiores do que o 44, 46, acredita que faz parte do biótipo oval, e nem sempre é assim. O biótipo ele é algo que ele é seu, não é porque você engorda ou emagrece que você vai perder ele faz parte da tua estrutura física. Para você se considerar uma pessoa oval, para que seu biótipo seja oval, você precisa ter esta parte aqui maior em relação ao quadril e os ombros. O biótipo oval ele não tem linha de cintura, então a gordura ela tá toda, o volume ele tá todo
todo concentrado ali. Então muitas pessoas, por estarem acima do peso, se colocam diretamente ali dentro da categoria oval. Talvez você não seja tanto oval assim. Então tire suas medidas, porque é importante. Existem pessoas acima do peso que têm o formato do corpo triângulo, retângulo, triângulo invertido e até a ampulheta. Então não se prenda no conceito de que pessoa gorda é oval, porque não é assim, tá? Então é muito importante que você tire suas medidas para que você entenda aonde é que está a sua maior medida e a partir disso tirar as conclusões corretas sobre o teu biótipo, tá bom? Antes de passar para a próxima dica, que é onde nós vamos aprender como equilibrar cada um desses biótipos, eu vou pedir para você deixar aqui embaixo o seu comentário contando para mim se você conseguiu identificar qual é o seu biótipo. Então conta aqui para mim nos comentários qual é o seu biótipo, tá bom? Agora que você já entendeu um pouco mais sobre biótipo ou tipo físico, agora que você também já aprendeu a como medir o seu biótipo, a como identificar o seu biótipo, vamos aprender como utilizar a moda ao nosso favor e equilibrar o nosso tipo físico. O tipo físico considerado perfeito, e perfeito entre aspas, porque o perfeito não existe, é o tipo ampulheta. Então, por ter medidas bem proporcionais e bem distribuídas, nós consideramos o tipo ampulheta como base de biótipo. Então, todos os outros biótipos vão caminhar para ficar mais parecido ou mais próximo possível do que é o tipo físico ampulheta. Então, vamos pensar no tipo físico ampulheta. Quais são as características desse biótipo? Ele tem ombros e quadris proporcionais e uma cintura bem marcada. Então, essas são as características que você precisa aí ter bem em mente. No caso do triângulo, onde os ombros são menores em relação ao quadril, para que esse triângulo se forme, fique mais parecido com uma ampulheta, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos equilibrar essa figura. Então, nós vamos adicionar volume na parte dos ombros, que é onde ele menos tem, e vamos manter a parte de baixo um pouco mais enxuta e um pouco mais reta, para que essa parte se mantenha como ela é. Adicionando volume em cima, nós vamos criar aí uma figura equilibrada. No caso do triângulo invertido, onde o peso visual tá aqui nos ombros, nós vamos fazer exatamente o contrário do biótipo triângulo. Nós vamos adicionar volume na parte dos quadris. Então, tudo que é franzido, tudo que tem bolso, tudo que tem elástico, tudo que tem recortes, tudo que adiciona volume na parte do quadril é bem-vindo para o biótipo triângulo invertido. Na parte de cima, nós vamos evitar tudo que evidencia esses ombros mais largos, que são decotes canoa, muito volume na parte de cima, mangas bufantes, colares, maxicolares, tudo que chama muita atenção para essa região aqui, nós vamos evitar e vamos colocar toda a atenção da nossa roupa para o quadril. Dessa forma, nós conseguimos criar aí um equilíbrio na imagem. No biótipo retângulo, nós temos ali uma figura bem reta. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar ali uma linha de cintura. Então, cinturas altas, looks com blocos de cores. Então, uma cor mais chamativa na parte da blusa, uma cor mais chamativa na parte de baixo e um cinto ali no meio criando cintura, vai equilibrar esse tipo físico, porque nós, no retângulo principalmente, nós vamos trabalhar bastante marcando linha de cintura, não tanto com volumes, mas criando aí uma ilusão de que esse corpo, ele, na verdade, ele tem essa cintura mais marcada. Então, retângulo, foco na marcação da cintura. O biótipo ampulheta, por ter já suas medidas bem proporcionais e bem equilibradas, não precisaria de tanto ajuste. Aqui, ó, o conselho seria de não marcar muito, porque como é um corpo bem definido, né, com o volume bem distribuído e uma cintura já marcada, se você evidenciar muito esses pontos, você pode acabar criando uma imagem um pouco mais vulgarizada, um pouco sexy demais. Então, abusar, obviamente, das formas e das curvas que você já possui naturalmente, mas não usando aí muita coisa justa, muita coisa chamativa, para evitar passar essa imagem de um corpo muito sensualizado. No biótipo oval, nós vamos também criar linha de cintura, porque como o volume maior, o peso visual tá bem ali na altura do estômago, né, do abdômen, então nós vamos marcar bem essa região. O corpo oval, ele não tem a cintura
na cintura, mas nós vamos considerar ali a linha abaixo do seio. Então essa vai ser a sua cintura, a sua linha de cintura, e aí você marca essa região ali. Uma coisa que funciona bastante para quem tem o biótipo oval são as terceiras peças. Então os blazers, os cardigans, os casacos, as camisas sobrepostas como terceira peça, porque vai criar uma linha vertical. Essa terceira peça, criando essa linha vertical, vai disfarçar o volume que você tem aqui presente no abdômen. Isso vai fazer com que você pareça um pouco mais alongada e um pouco mais fina, né? Um pouco mais magra, se essa for, obviamente, a tua intenção. Então, abusar bastante das terceiras peças, dos decotes V e dos decotes envelope. Então, tudo que é V, tudo que coloca o colo à mostra, dá uma alongada nessa região aqui, uma alongada na região do pescoço, e automaticamente te passa uma imagem de uma pessoa um pouco mais alongada e um pouco mais magra. Colares, tudo que é um pouco mais comprido, então colares mais compridos, evitar muito aqui as gargantilhas muito pesadas, com muito volume, para não chamar muita atenção para essa região aqui. Então, essas são as dicas para quem tem uma silhueta oval. Dito isso, precisamos também falar que se você gosta das suas características, você obviamente não precisa disfarçar. As dicas de biótipo são para as pessoas que têm os ombros largos e se incomodam com isso, tem um corpo retângulo e se incomoda com o fato de não ter cintura, tem um corpo oval e se incomoda com o fato do peso visual estar todo ali concentrado na região do abdômen. Então é óbvio que essas dicas elas cabem para as pessoas que se incomodam com o peso visual e onde ele está localizado. Se você gosta dos seus ombros largos e você quer evidenciar, é só você aplicar as dicas do triângulo, então abusar de volumes e de cores vivas na parte de cima. A moda, ela tá aqui para nos auxiliar e para nos ajudar a estar cada vez mais bonitas e mais confiantes e de bem com nós mesmos e com a imagem que nós vemos no espelho. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações. E lembra de deixar aqui nos comentários se você conseguiu identificar o seu biótipo ou se ficou ainda alguma dúvida. E se você quiser deixar sugestões de outros vídeos que eu posso estar trazendo aqui para vocês, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo com muito carinho todas as mensagens que vocês mandarem, tá bom? Um beijo grande, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!